Oi, oi, Nutri! Como eu falei lá no nosso canal do Telegram, só os mais fortes estarão comigo aqui ao vivo hoje, nesse domingo, porque, né, a gente costuma ficar com a família de domingo, a gente costuma dormir até mais tarde, a gente costuma passear e almoçar fora, e almoçar na sogra, na mãe, enfim. Mas tem muita gente aqui que eu tô ligada que vai deixar tudo isso para um pouquinho mais tarde, porque esse é o momento que a gente vai ter para começar a montar o nosso calendário de 2020 e seguir aqui com o nosso planejamento de 2020 para que o seu ano seja incrível. E sim, só os mais fortes estarão aqui, só os que realmente estão mais decididos, né, comprometidos com essa mudança. E eu sou muito grata a vocês que estão aqui nesse momento. Tem 100 pessoas aqui que estão aqui, etc, adiando um bocadinho de viver esse domingo pra gente melhorar a carreira, tá? Então, pessoal, sintam-se abraçados, sintam-se em casa, muito bem-vindos e bora lá, porque vamos falar de coisas bem legais hoje, tá? Gente, seguinte, deixa eu contar uma coisa. Amor e Nutri também é família. Aí sim, hein, Tainara? Aí sim, gostei. Que legal. A Grazi falou que é estudante, mas não deixa de acompanhar o conteúdo porque sabe que vai ser usado mais tarde. Show de bola. Muito bem, gente. Muito obrigada por todo o carinho. Muito obrigada. Tô recebendo bastante mensagem inbox também, né? E vocês viram só, gente? O Leandro meu marido dominou os stories entre hoje e ontem, né? Respondendo aí vocês, estão chegando bastante perguntinhas legais também. Depois deem uma olhadinha, porque tem muita boa dica dele também lá nos stories, tá? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Olha só. Quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de sair do pudim, o que é sair do pudim? Vocês sabem o que é sair do pudim? Vocês sabem o que é isso? Sair do pudim? Já ouviram? Deixa eu tirar o filtro então, o pessoal tá falando que a qualidade da imagem não tá legal. Será que é o filtro? Deixa eu tirar o filtro. Beleza. Vocês já ouviram falar, gente? Vocês já me ouviram falando sai do pudim? Sai do pudim? Então, o que é isso, né? O pudim, ele é fofinho. O pudim é gostosinho, o pudim é docinho. E tem muita gente que fica sentado lá, fica, ai, que delícia, nossa, aqui tá tão gostoso, nossa, aqui tá maravilhoso, né? O pessoal fica falando, né? Fica sentadinho lá no pudim, né? Mas, o que acontece? Quando a gente fica nele, a nossa vida fica gostosinha, fica ali, mas também não evolui, também não vai pra frente. Então, a gente precisa aprender a sair desse pudim, a gente precisa realmente aprender a ter a vida que a gente quer. Tem muita gente que coloca uma meta e aí simplesmente chega a data que era pra essa meta ter acontecido e aí a pessoa tem que adiar a meta. Mas por que exatamente você quer isso? Por que exatamente você quer chegar nesse lugar que você quer chegar? Então você precisa também ter essa noção. E toda vez que a gente fala de meta, de chegar onde a gente quer, em objetivo que a gente quer, isso envolve mudar, né? Isso envolve parar de fazer aquilo que a gente está fazendo para começar a fazer uma coisa nova. E agora, a gente está planejando coisas para 2020 que são coisas que vão fazer você sair do pudim, que são coisas que até então você não está fazendo, né? E o que acontece? Você vai precisar mudar, você vai precisar estudar novas coisas, você vai precisar fazer essas coisas, você vai precisar mudar. E o que acontece biologicamente com o nosso corpo? O nosso cérebro, ele começa a resistir às mudanças, ele começa a criar resistência nas mudanças, ele não quer mudar, ele quer deixar você lá, sentadinha no pudim, né, no gostosinho, no fofinho, é isso que ele quer.
E aí é onde a gente vai se dar as desculpas conscientes. Sabe as desculpas conscientes? Nossa, ontem eu tava nesse dia de dar algumas desculpas conscientes. Eu tava. Aí eu fiquei vendo série o dia inteiro, eu precisava fazer algumas coisas e tal. E aí eu fiquei vendo série o dia inteiro. Aí quando deu 9h30 da noite, olha isso, 9h30 da noite num sábado, eu falei, quer saber? Eu vou pegar meu computador e vou parar de dar desculpa porque eu preciso fazer logo isso, porque terça-feira tem uma reunião e eu não vou ter tempo de fazer isso depois. E aí eu peguei meu computador e comecei a escrever, parei, era 11 e pouco da noite, mas deu certo. Eu fiz tudo que eu precisava fazer para a reunião que eu tenho na terça-feira. Mas enfim, então, o que a gente faz? Quais são essas desculpas conscientes que a gente costuma dar? A gente fala assim, ai, eu preciso fazer X. X tá atrasado. Ah, se eu não fizer X, eu vou me ferrar. Ah, mas quer saber? Deixa eu ficar aqui no Y. Deixa eu ficar aqui. Só mais um pouquinho, né? E esse Y pode ser o seu Instagram, pode ser o celular, pode ser ver vídeo no YouTube, pode ser Netflix, pode ser dormir. Deixa eu dormir mais 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos vira 30 minutos, 1 hora a mais, né? Gente, eu caio também nesse tipo de coisa. Como eu tô falando pra vocês, ontem eu tava lá, eu fiquei lá no Y. Pra mim o Y foi o quê? Foi o Netflix. Ah, deixa eu ficar vendo aqui mais um pouquinho, deixa eu ficar vendo aqui mais um pouquinho. Sendo que eu tinha que fazer um relatório importante pra uma reunião importante que eu vou ter na terça-feira, né? Enfim, e a gente fica criando essas desculpas conscientes. Então é muito importante a gente fazer o quê? Identificar que a gente tá criando essas desculpas e falar, cara, chega, desse jeito eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Mas esse onde eu quero, essa meta que você se colocou, ela precisa ser relevante para você. Por isso que a gente fala tanto da meta SMART, né? O que é a meta SMART? Quem é aqui do consultório SMART vai saber o que é. O que é essa meta SMART? A meta SMART, ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante para você, ela existe um tempo, né? Então, ela tem que ser... Por que fazer o que eu precisava fazer é tão importante? Só para elucidar melhor isso aqui. O que eu precisava fazer ontem, que eu tava procrastinando muito. Vocês sabem que eu vou reabrir a minha clínica, né? E aí, eu contratei uma consultoria financeira para me ajudar a fazer todas as planilhas antes da clínica começar. Eu não quero depois ter problema, eu quero prever tudo, né? Eu quero prever tudo que pode acontecer para já começar com um sistema financeiro super legal. E eu contratei esse serviço, que não é barato e que eu preciso dar valor, porque afinal de contas é o meu investimento que tá contando aí nessa parada. E aí o que aconteceu? Eu precisava criar o plano de negócios da clínica, de como que vai funcionar, como que vai ser a contratação, qual que é o salário do pessoal que eu vou contratar. Eu precisava definir tudo isso. E eu vou ter essa reunião na terça-feira. Só que eu sabia que era algo que eu ia gastar mais ou menos umas 3 horas pra fazer, 2 horas pra fazer, mas tá tudo aqui na minha cabeça, era só sentar no computador, no Excel e fazer. E aí, então, eu tava lá procrastinando. Gente, eu tô procrastinando fazer isso há muito tempo, muito tempo. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Chega, porque vai chegar na terça-feira, eu vou falar o quê pra consultora? Ai, vamos adiar a reunião de novo? Pelo amor de Deus, né? Então, não dá. E aí eu vi, por que é importante fazer isso? Por que eu preciso fazer isso, né? Então chega, deixa o Netflix pra lá e bora lá. E eu tô falando isso pra você porque isso vai acontecer com você na hora que você for colocar essas coisas que você tá planejando no papel. Então já fica de olho, já coloca post-it em tudo, já coloca alarmes, já coloca coisas pra te lembrar que a procrastinação, que a resistência à mudança vai acontecer e que você precisa agir contra ela, que você precisa colocar o seu interesse maior acima do teu interesse momentâneo. Qual é o interesse momentâneo? Ter um momento de prazer e ficar aqui assistindo Netflix. Mas qual é o teu interesse maior? É ter um consultório de sucesso, é ter um salário de 10 mil reais por mês. Qual que é o teu interesse maior, tá? Então isso é muito importante, beleza? Então fica de olho nisso. Por quê? Porque mudar, gente, dá trabalho. Fazer mudanças na vida, colocar novas coisas pra fazer, etc., dá trabalho. E vai gerar resistência, isso é fato. Só que você vai precisar ser mais forte do que
do que você mesma, entendeu? Do que presta, é papo meio louco, né? Meu Deus do céu, de onde será que eu tirei esses papos? Mas vamos lá, deixa eu falar aqui com você. Você de hoje, aliás, você do futuro precisa ser mais forte do que você de hoje, entendeu? Porque você de hoje vai querer deixar as coisas pro futuro. Só que o teu futuro vai cobrar essas coisas que você tá fazendo hoje. Por quê? Porque simplesmente você tá juntando dinheiro para fazer uma coisa X, você tá juntando dinheiro para colocar o seu filho numa faculdade, você tá juntando, sei lá o que você tá fazendo com o seu dinheiro, não sei, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Mas enfim, você tá aí nessa expectativa de ganhar mais dinheiro para fazer X coisa, para uma situação futura, para algo que você quer daqui um tempo, daqui meses ou daqui anos. Só que, né, que aquela sua lista de sonhos que você fez. Só que você do hoje, quer as coisas para agora. Então, o que você vai querer agora? Vai querer descansar mais do que o necessário. Você vai querer dormir mais do que o necessário. Então, fica de olho nisso, tá bom? Show de bola. Sai do pudim, Nutri. Sai do pudim. É esse que é a real, entendeu? Sai do pudim. O que a gente vai fazer hoje? Qual que é o desafio dessa aula de hoje, tá? O desafio é o seguinte. Tu vai pegar uma folhinha de sulfite. Folhinha de sulfite, ó, é meu receituário aqui. Tu vai pegar uma folhinha de sulfite. Pega o verso dessa folhinha. E aí você vai dividir essa folhinha em 3. Deixa eu mostrar aqui pra você, porque eu tenho aqui a minha anotação, né? Ó, você vai fazer tipo isso aqui, ó, com a folhinha, tá? Deixa eu focar bem. Tá focando, meninas? Não sei se tá focando. Blogueirane. Não tá focando direito, enfim. Ó, tu vai fazer isso aqui, beleza? Tu vai pegar uma folha de sulfite e você vai dividir em 3 colunas, tá bom? E aí você vai dividir em 4 linhas, beleza? É isso aqui. É isso aqui que você vai fazer. E aí, você vai colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? É isso aqui que você vai fazer numa folha de sulfite. Faz grandão isso. Você vai fazer um calendário. Basicamente é isso, beleza? Ok. Depois disso aqui, eu vou precisar que você tenha lápis, beleza? E canetas coloridas. Tem coisas que você vai anotar de lápis e tem coisas que você vai anotar com canetinha colorida. O que é fixo, o que não muda, você vai anotar de canetinhas coloridas. É importante que você tenha essas canetinhas para você poder destacar algumas coisas e ficar bem visível quando você olha, tá? Vai facilitar a sua organização. Ai, Mari, eu não tenho aquelas canetas, aquele jogo da Bic, eu não tenho nada disso. Então usa caneta preta, vermelha e azul mesmo, tá? Vai pelo simples, tá, gente? O simples funciona. Vai pelo simples. Então, o que você vai fazer nesse momento? Tu vai pegar o teu diagnóstico que você fez da aula 1. Lembra que eu pedi na aula 1, no desafio 1, que era pra você fazer um diagnóstico? Então, tu vai pegar aquele diagnóstico e aí você vai ver quais são os meses de 2019, né, que foi o diagnóstico que você fez, que foram os meses mais fracos, né? E aí você faz alguma bolinha, alguma coisa pra sinalizar nesse seu calendário que aqueles são os meses mais fracos, tá bom? Qual que é o outro passo? O outro passo é você reservar o seu período de férias. Então, é importante que você tire férias, porque senão, ó, tu vai ficar lelé da cuca, tá? Então, tira férias. E eu recomendo que você divida essas férias em 2 ou 3 vezes. Não tira 30 dias de uma só vez. Principalmente se você tá começando. Se você já é uma nutricionista porreta, se você já tá fazendo seus 20 mil reais por mês de faturamento, se você já tem uma boa referência, uma boa base, porque eu tô ligada aqui que tem algumas alunas que estão assistindo hoje que estão nesse nível. Então assim, vocês até podem se dar o luxo de tirar férias de 30 dias, porque você já tem um nome estabelecido, porque você já tá fazendo isso há algum tempo, porque você já trabalhou bastante para ser a referência da sua cidade, tá? Agora, se você está começando, se você tá com um faturamento de até, sei lá, 8 mil reais por mês, não tire férias de 30 dias, não faz isso.
beleza? Por quê? Porque você vai ficar 30 dias longe do trabalho e isso pode te prejudicar. Porque você não vai dar atenção para os seus pacientes em 30 dias. Porque você não vai agendar novos pacientes em 30 dias. Porque até pode deixar sua secretária no lugar e tal, mas mesmo assim, eu não recomendo fazer isso. Eu recomendo que você pegue esses 30 dias e divida em 3 férias de 10 ou em 2 férias de 15, no máximo, tá bom? Não faz mais do que 15 dias de descanso seguido, porque senão quando você voltar das suas férias, você vai ter problema. Quando você voltar das suas férias, você vai ter uma surpresa nada agradável. Você vai perceber que os seus pacientes nem todos vão voltar. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Beleza. Eu recomendo, inclusive, que você tire essas férias nos meses mais fracos, tá? Dezembro é um mês legal para tirar férias. Dezembro é um mês legal. Por quê? Porque dezembro tem aquele recesso, né, de Natal e Ano Novo. Então eu sou uma pessoa que depois do dia 15 eu não atendo mais e aí depois eu só volto tipo dia 5, dia 4 de janeiro, tá? Então essa época pode ser uma época para você. E a outra época aí pode ser maio, julho, depende muito. Quem trabalha com emagrecimento, geralmente é essa época aí, de junho, julho, que é mais baixa. Mas, por exemplo, a pessoa que trabalha com doença, isso não tem sazonalidade, né? A pessoa que trabalha com materno infantil, geralmente não tem uma sazonalidade. Geralmente julho é mais baixo por causa das férias escolares. Mas nem todo mundo tem dinheiro para ficar viajando, nem todos os pais tiram férias junto com as crianças. Então você pode até usar julho para vender outros serviços, por exemplo, para quem trabalha com esse público infantil. O que eu quero aqui, que nesse momento você faça o seguinte: tu vai pegar uma caneta, vamos supor, uma caneta vermelha, tá? E aí você vai anotar nesse seu calendário os meses de férias, tá? Então você vai colocar lá 15 dias do dia 1 ao dia 15 de junho. E depois do dia 20 ao dia 7 de dezembro, né? Do dia 20 de dezembro até o dia 31 de dezembro você vai estar de férias, vamos supor. Então você coloca isso, anota, já determina isso antes de qualquer coisa, beleza? Depois disso, você vai começar a anotar as ideias a lápis. Então assim, você tem que ver. Lembra, o seu serviço principal é consulta. Então, vamos lá. Quais os dias que você quer atender? E aqui é um conselho meu, até eu falo isso dentro do consultório Smart, eu quero até te dar uma dica agora. Não atenda todos os dias, principalmente se você está no começo e não tem uma agenda lotada. Não atenda todos os dias, determine dias para atender. Então, determina lá que você vai atender segunda, terça e quinta, por exemplo, e coloca lá, então peraí, segunda, terça e quinta, eu atendendo esses dias, quantas pessoas eu consigo atender? Aí você pensa lá, quantas pessoas eu consigo atender em janeiro, quantas pessoas eu consigo atender em fevereiro, tá? Então já vai colocando a lápis, mais ou menos, qual que é o seu teto de paciente. Gente, tem muita gente que fala assim, eu quero atender 40 pacientes por mês, legal, mas isso pode ser uma média. E não que realmente você vá atender isso por mês. Porque tem mês que vai ser menos, tem mês que vai ser mais, tá? Então, isso tem que ser, por exemplo, esse é o mínimo que eu quero atender. 40 por mês é o mínimo. Mas tem mês que você vai atender 42, tem mês que você vai atender 46. Então, coloca aí mais ou menos como que vai ser. Até porque tem mês que vai ter 5 semanas. Então, o que você precisa? Você precisa ter essa folha dividida em colunas e linhas, que nesse momento você vai usar de rascunho, e você também precisa ter um calendário, né? Você precisa ter um calendário mesmo, vai no seu computador, abre o calendário para te auxiliar nesse processo aí de pré-planejamento. Primeiro a gente vai fazer tudo isso a lápis e depois a gente vai passar essas coisas realmente pro seu calendário real oficial, beleza? Então você vai fazendo isso, vai colocando a lápis e tal, mais ou menos o seu teto de pacientes de cada mês, tá bom? E aí, então, você vai começar a pegar as suas ideias lá que você teve nas suas fichas e você vai começar a ter ideias.
tá? Vai começar a jogar essas ideias. Então, eu tive ideia de fazer grupo de emagrecimento pro ano que vem. Mas quantas turmas? 3. Tá, mas qual o melhor período? Se você já estudou com a gente, você sabe qual é o melhor período. Inclusive aqui dentro do nosso Instagram tem alguns posts falando sobre isso, então dá uma olhada. Tá, eu decidi que no mês de outubro, que é outubro rosa, eu vou fazer palestras. Tá, mas quantas palestras em outubro? Quais os dias da semana que você vai reservar? Então, você começa já a esboçar isso a lápis, tá bom? Lembrando uma coisa muito importante. Hoje, a gente está começando a montar um esboço de calendário, mas é a partir de amanhã que eu vou montar com vocês todos os meses, tá? Então, hoje você vai começar a esboçar, a colocar algumas ideias. E aí, na segunda-feira, amanhã, eu vou montar com você janeiro e fevereiro. Aí, na terça-feira, eu vou montar com você março e abril. Aí, na quarta-feira, eu vou montar com você maio e junho, tá bom? Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a dar ideias também do que você vai fazer em cada um dos dias, tá? Em cada um dos meses. E a gente vai montar esse calendário juntas. Então, na verdade, o calendário em si, a gente vai começar amanhã. Mas hoje você vai ter esse esboço, essa visão geral do teu ano, tá bom? Uma coisa muito importante que você precisa fazer, e aí pega uma caneta diferente, de repente pode ser uma caneta preta, ou sei lá, azul clara, é anotar as datas comemorativas e os feriados, tá? Então já anota tudo isso. Quais são as datas comemorativas? Então, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia do Nutricionista, Outubro Rosa, Novembro Azul, de repente pro nicho que você trabalha, sei lá, acho que é o... Ixi, esqueci agora, Junho Verde, que é do autismo, esqueci. Mas enfim, então você vai anotando, né, todas essas datas comemorativas de acordo com a tua persona, de acordo com o nicho que você trabalha. Porque também não adianta você falar de Novembro Azul se você trabalha com saúde da mulher, se você não atende homem, né? Então tem que ser coerente também nisso daí. E aí você vai anotando todas essas datas diferentonas, datas comemorativas, data do Ministério da Saúde, feriados da sua cidade, feriados nacionais, e aí você vai anotando tudo. Tudo. Pesquisa, vai lá, no Ministério da Saúde tem, joga no Google datas, Ministério da Saúde, datas comemorativas, Ministério da Saúde, baixa esse calendário, baixa mesmo um calendário de feriados de 2020, vê na tua cidade, na prefeitura da cidade, geralmente tem o calendário municipal, então dá uma olhada também nas datas comemorativas da tua cidade, né? Dia do padroeiro, sei lá, de repente tem algum mártir, alguma coisa na tua cidade, e etc, tá? Então anota tudo isso para você não esquecer de nada, para que no ano que vem você aproveite essas datas. De várias formas, você pode fazer alguma coisa diferente, você pode fazer algum evento, você pode fazer de repente algum tipo de ação, você pode emendar um feriado, isso é muito importante para o seu planejamento mesmo, então isso tem que estar destacado também para você não esquecer, tá? Então faça isso. E aí a lápis, você vai mais ou menos já tirando da sua cabecinha algumas das ideias que você teve fazendo essas fichas, né? Essas fichas da captação, atendimento, parará. Você vai colocando algumas ideias já em alguns meses. Então, como eu falei, do Outubro Rosa, eu vou fazer 4 palestras, uma por semana em empresa. Isso significa que quando você coloca lá as palestras, então você vai definir, toda sexta-feira de outubro eu vou fazer palestra em empresa, falando do Outubro Rosa, beleza, mas isso significa que você tem que começar a movimentar isso em outubro? Não, isso significa que em agosto você tem que começar a entrar em contato com essas empresas para vender esse serviço ou para oferecer esse serviço de forma gratuita, né? Então, quando você planeja algo para um mês, você tem que colocar 60 dias, 30 dias, depende do que é. Mas você tem que colocar com antecedência quando que você vai começar a planejar aquilo, né? Começar a fazer, começar a vender aquilo. Então, se você colocou que você vai vender grupo de emagrecimento em agosto, a sua venda tem que acontecer em julho.
Se você colocou que você vai vender grupo de emagrecimento depois do carnaval, a sua venda tem que começar antes do carnaval, tem que começar em janeiro, né? Enfim, pelo menos o planejamento da coisa e etc. Então, conforme você vai definindo ações complementares às consultas, você vai colocando também quando que você vai fazer isso com antecedência, tá? A gente vai falar isso melhor nesses próximos dias, né? A gente vai falar, a gente tá na aula 6, na verdade a gente tá na metade do desafio. Agora, a partir de amanhã, que é a segunda metade do desafio, eu vou começar a colocar as ações para fazer mês a mês, né? Mas até então a gente estava falando primeiro da parte criativa, da parte de planejamento, pré-planejamento, análise e etc. Beleza? E aí, gente? Deixa eu saber aqui de vocês como que vocês estão. Conta aí pra mim. Ajudou? Ajudou o processo? Tá ajudando, né? Porque ainda não acabou, ainda tem muita coisa pra gente ver pela frente. Mas tá ajudando nesse processo aí de vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja ajudando. Esperar que vocês responderem um pouquinho. Pronto, o pessoal começou a responder, que legal. Bom, gente, então tô montando consultório, que legal, Flávia. Que legal, que seja de muito sucesso. Mas ó, pra montar esse consultório, precisa ter muito planejamento, né? Precisa focar muito nos 4 pilares. E, inclusive, quando a gente fala dos 4 pilares, que é a captação, atendimento, fidelização e gestão, o planejamento tá dentro da gestão, né? Também é gestão, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô vendo que vocês estão falando, tá travando um pouquinho. Não sei, o meu 4G aqui tá no máximo, não sei porque tá travando. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer o download dessa live agora e vou colocar lá dentro do nosso canal do Telegram, tá? Canal do Telegram, quem não está, esteja. Quem não está, esteja, beleza? Porque eu vou mandar muita coisa lá também pra vocês, tá? Que é consultoriodofuturo.com. Beleza, gente? Então dá uma olhadinha lá na regravação, no replay. E eu vejo vocês então amanhã ao 12:12. Beijo, tchau, tchau!